Olá, meu nome é Mariana Guimarães e eu sou engenheira da UIC Brasil. Eu sou tutora nesse curso de fadiga. E agora vou iniciar o conteúdo teórico do módulo 1 de Introdução à Fadiga. A aula de hoje é sobre os modos de falha. Primeiramente, vamos entender o que são falhas, ok? A gente diz que um componente mecânico ou estrutural falhou quando ele não consegue mais atingir o objetivo para o qual ele foi projetado. Falhas envolvem sempre uma interação complexa de carga, de tempo e de condições ambientais, sejam elas condições de temperatura ou corrosão. Assim, em relação aos casos, o número de casos bem-sucedidos de materiais de componentes mecânicos e estruturais, a quantidade de casos que houve falhas mecânicas, ela pode ser considerada mínima. Apesar disso, as falhas mecânicas já causaram muitos acidentes, muitos problemas no passado, além de problemas financeiros enormes, né? E devido à complexidade de sistemas que estão sendo desenvolvidos nos dias atuais, sistemas mecânicos e estruturais, as falhas podem vir a trazer mais e mais problemas caso elas sejam ignoradas. Então, aqui, como eu falei, modos de falha são. Os modos de falha é a causa, né, de uma falha ou o modo possível onde que um sistema pode vir a falhar. Então, como eu falei, né, quanto mais complexo for esse sistema, mais modos de falha ele possui. E aqui eu dei um exemplo de um alarme de incêndio, né? Um alarme de incêndio, apesar de ser um pequeno aparelhinho, né? É um sistema que a gente considera um sistema complexo, né? E ele pode falhar por falta de bateria, por fiação danificada, por exemplo, por um detector defeituoso, um defeito no sinal sonoro, entre outros tipos de possíveis falhas, tá? Entretanto, existe um modo de falha mais comum, historicamente foi verificado isso, que é a falta de bateria. Aqui, por exemplo, né, tem o caso de um incêndio que teve num prédio lá em Madrid em 2021, se eu não me engano, onde o aparelhinho de detector de incêndio, ele não funcionou, né, ele não atingiu o objetivo fim dele, que era informar que havia um incêndio ocorrendo por efetivamente um defeito no sinal sonoro. E por causa disso, as pessoas não tiveram tempo, né, de impedir o incêndio de ocorrer. Então, dessa forma, eu quero mostrar que é bem importante, tá? É imperativo que se realize um estudo de possíveis falhas, né, quando a gente está fazendo um projeto de componentes, né, estruturais ou mecânicos, né, de equipamentos, porque uma falha pequena num equipamento, como um equipamento pequenininho, como um alarme de incêndio, essa falha pode vir a gerar um problema bem sério, né? E agora vamos falar sobre alguns mecanismos de falha mais comuns, ok? A falha por, desculpa, uma falha por excesso de deformação, ok? Uma deformação excessiva. A gente diz que uma falha por excesso de deformação ela ocorre quando existe uma mudança de formato no componente, uma mudança de dimensões do componente mecânico, né, ou estrutural, que acaba causando, né, ocasionando uma perda parcial, ok? Ou total de suas funções. Então, a própria mudança de formato do componente causa essa, essa dificuldade dele de atingir o objetivo dele. O excesso de deformação, hoje em dia, provavelmente, ele é o mecanismo de falha mais estudado. E podem corresponder, nesse caso aqui, a deformações estáticas e deformações dinâmicas. A deformações estáticas, como a deformações elásticas e plásticas, e deformações dinâmicas, como a fluência, por exemplo. Aqui, por exemplo, aqui tem um exemplo de uma deformação elástica em excesso, que é, por exemplo, a deformação de um eixo, aqui representado por esse desenho. Então, o eixo aqui ele pode se deformar elasticamente, e essa deformação elástica ela vem a causar uma espécie de mau acoplamento entre os sistemas rotacionais, sistemas de engrenagem, e isso pode vir a trazer uma outra falha, né, do equipamento como um todo, né, desse equipamento como um todo. Outros tipos de excesso de deformação, falha, né, por excesso de deformação é o tipo de deformação plástica, né? São deformações permanentes que ocorrem quando as tensões elas atingem tensões maiores que o limite de escoamento do material. E aí ocorrem as deformações plásticas, essas deformações permanentes, perdão. Aqui nós temos o exemplo de uma viga de concreto, né? Ela é uma viga de concreto reforçada com aço,
E devido às altas tensões a que esse aço, provavelmente um aço mal selecionado, material mal selecionado, que tem um limite de escoamento baixo. Então, se a gente tem altas tensões ali atuantes nessa viga que passam para o aço, ele pode vir a se deformar plasticamente. E ele vindo a se deformar plasticamente, ele pode gerar trincas na viga. Um outro exemplo aqui agora de deformações dinâmicas, de fluência, é o caso dos parafusos. Parafusos de coletor de motores a combustão, por exemplo. Esses parafusos, eles podem vir bem presos, bem apertados inicialmente, mas ocorre o tal do fenômeno da fluência, que faz eles se soltarem. A fluência, ela é um fenômeno de deformação plástica que ocorre ao longo do tempo, a um grande tempo, né, sob carga constante, mas altas temperaturas. Então, um motor a combustão que atinge altas temperaturas, mesmo que a gente tenha dado o aperto inicial bem correto nos parafusos, pelo fato dele estar a altas temperaturas, o parafuso acaba sofrendo essa deformação permanente que faz ele se soltar dos motores, né? Vamos seguir aqui e falar sobre agora a fratura, né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre fraturas estáticas, tá? Existem as fraturas dinâmicas que são, por exemplo, a falha por fadiga, né? As fraturas por fadiga, mas vamos focar aqui um pouquinho em fraturas estáticas. Aqui eu estou pontuando duas, né? Fratura dúctil versus fratura frágil. Fratura, para explicar melhor, é quando ocorre uma separação de componente em duas ou mais partes. E é por essa separação o componente já não consegue mais atingir o seu objetivo seu objetivo final, né? Aqui a fratura dúctil significa que ocorreu uma plastificação bem significativa, que é relacionada também a uma alta absorção de energia, e a fratura ocorre primariamente pela coalescência de microvazios. Então, a gente tem dois exemplos aqui, o exemplo de uma fratura, aqui no caso, fratura dúctil, depois uma fratura frágil. A fratura dúctil, ela possui uma grande plastificação aqui, que acontece ocorrendo uma espécie de empescoçamento. A gente consegue ver aqui essa deformação que ocorreu. Só para entender melhor, aqui, por exemplo, é uma amostra de um teste de tração. Então, a gente tem uma amostrinha que ela é tracionada com uma tração específica, né? E ela vai sendo esticada, 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 e por ser um material dúctil, ele forma essa deformação, ele forma esse empescoçamento, uma deformação plástica, uma deformação permanente, e por fim ele rompe. E aí ele rompe aqui, formando essa característica, né, de fratura dúctil. No gráfico aqui a gente pode ver, no gráfico de tensão deformação, a gente pode ver que, no caso, por exemplo, desse teste de tração, a gente tem um aumento de tensão até atingir o limite de escoamento, depois ele continua aumentando a tensão e deformação, né, de uma forma plástica agora, até que ele atinge o ponto de rompimento. Então, ele tem uma grande parcela de deformação plástica aqui, uma grande energia absorvida antes do rompimento aqui. A energia que eu digo é a área embaixo do gráfico. Já a fratura frágil, elas possuem pouca ou nenhuma deformação plástica antes do rompimento, né? E elas envolvem uma absorção de pouca energia, com uma velocidade de propagação de trinca muito alta. Então, aqui nesse exemplo de uma amostra também de tração, de um teste de tração, a gente vê que ele não tem nenhuma deformação antes da ruptura, né? A gente vê que ele está bem retinho aqui, a superfície é mais retinha também. Então, diferentemente dessa figura aqui da deformação da ruptura, perdão, da fratura dúctil, onde a gente tem essa deformação, esse empescoçamento, aqui a gente não encontra essa deformação plástica, ele simplesmente rompe. E aqui no gráfico a gente consegue ver mais ou menos isso acontecendo também. Aqui nós temos uma tensão que vai aumentando com a deformação, perdão, vai aumentando a tensão, gerando uma deformação, e assim que ele começa a deformar plasticamente, ou até antes mesmo disso, o material ele se rompe. A gente vê também que a área abaixo do gráfico é bem menor do que a área abaixo do gráfico do caso dúctil, né? O que significa que ele tem menor energia absorvida. Então, essa é a principal diferença entre a fratura dúctil e a fratura frágil. Agora, sobre flambagem. O que é flambagem?
A falha por flambagem, ela é induzida na estrutura por carregamentos externos, geralmente carregamentos compressivos que são aplicados a uma estrutura esbelta, ok? Esses carregamentos externos, eles vão sendo aplicados na estrutura, aqui, por exemplo, nessa coluna esbelta aqui, o carregamento está sendo aplicado axialmente, e aí ele vai comprimindo, 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 até passar de um valor, que a gente chama de valor crítico, e a estrutura ela começa a se deslocar lateralmente, de uma forma, abrupta. Então, a gente aqui tem o exemplo de um carregamento de flambagem. Além de carregamentos compressivos, a gente também pode ter condições térmicas que geram essas tensões. A gente pode ter uma viga bem gastada e uma alta temperatura que causa dilatação, e aí a gente começa a criar tensões residuais, que são como se fossem tensões compressivas. Elas envolvem instabilidades elásticas, a gente pode estar num ambiente de flambagem elástica ou plástica, tá? Tanto uma como outra podem causar flambagem. Como eu falei, né, são comuns em colunas esbeltas sujeitas a cargas compressivas. Continuando, falando agora sobre corrosão. Corrosão é considerado a perda de um material em função de uma ação química do ambiente. O ambiente, a gente pode falar sobre ambientes como ambientes marinhos, né, onde temos água e sal. A gente tem vários casos também de ambientes não necessariamente marinhos, mas que a gente tem uma grande umidade, um grande salitre, né, que causam essa mudança essa transferência de elétrons de uma superfície para outra, elétrons não, perdão, de íons de uma superfície para outra, causando esse desgaste material, esse desgaste químico. Ela envolve pitching, né, e nucleação de trincas, com o crescimento das trincas ocorrendo devido às interações entre tensões aplicadas com o ambiente corrosivo. O desgaste. O desgaste ele pode ser definido também como uma remoção indesejável de material, de superfícies, quando elas estão em contato de uma superfície com outra, né? Ou então através de alguma ação mecânica qualquer. Desgastes podem ocorrer em qualquer temperatura e inclui diferentes comportamentos de nucleação e crescimento de trincas. As falhas de desgaste, elas são predominantes, né, em rolamentos e dentes de engrenagens. Aqui, no caso, um rolamento, a gente consegue ver algumas pequenas falhas de desgaste, devido provavelmente ao contato abrasivo com outros corpos. E, assim, somente um conhecimento, um entendimento detalhado do histórico de utilização e de operação da peça, com esse conhecimento, a gente consegue compreender os mecanismos atuantes, né, no desgaste do material. Agora, enfim, a falha por fadiga, né? A falha por fadiga ela é considerada a mais séria de todas as formas de falha, né, de forma de fratura, pois ocorre sob cargas aplicadas baixas, em condições normais de operação e de forma abrupta. A fratura ela ocorre inesperadamente, sem avisar. Ela não avisa que tem algo errado acontecendo, ela simplesmente acontece. Então, por isso que ela é muito perigosa. Então, vou definir aqui rapidamente uma fadiga como sendo, para entender melhor, a fadiga como sendo o fenômeno que leva à fratura sob tensões flutuantes alternadas. Essas tensões flutuantes, elas podem até ser menores do que o limite de escoamento, o limite de resistência do material. Mas o fato delas serem alternadas, estarem sempre sendo atuantes, elas podem vir a trazer essa formação de trincas. A fratura de fadiga ela ocorre de maneira progressiva, iniciando com a formação, como eu falei, de pequenas trincas que crescem sob a ação de tensões flutuantes. Voltando aqui, desculpa. Aqui, tá. A importância de se considerar a fadiga, né? Como eu disse no início, apesar do número de falhas mecânicas ser mínimo quando a gente considera o número de usos bem-sucedidos de materiais, de equipamentos mecânicos, por exemplo, o custo relacionado a essas falhas, né, ele pode vir a ser exorbitante.
Porém, o custo ele pode ser significativamente reduzido se a gente fizer um projeto certinho, né, considerando as falhas, incluindo, é claro, a fadiga, né. Atualmente, um projeto que considere fadiga, ele envolve tanto análises quanto testes conjuntamente, né. Testes sozinhos, eles não são úteis para a determinação da durabilidade do produto, nem para o desenvolvimento do produto. Não é que eles não sejam úteis, mas sozinho eles não são tão bons para isso. Assim como análises sozinhas também não são uma boa estratégia para projeto, pois são baseadas em modelos matemáticos que podem não prever efeitos sinergéticos, né, de fadiga com temperatura, tensões residuais, corrosão, etc. Além disso, fatores de segurança, eles podem vir a ser considerados, né, porém eles não substituem um bom projeto de fadiga, pois se eles forem estimados errado, né, podem, no melhor dos casos, gerar produtos muito caros e não competitivos, né, se a gente pegar, por exemplo, um fator de segurança muito maior do que o certo, né, do que a gente precisaria, né, ele pode gerar produtos muito caros, né, muito material envolvido, ou, né, se a gente estimar ele para baixo, no pior dos casos, né, ele pode vir a gerar, né, não ser adequado e causar a falha dos produtos. Então é isso, gente. Isso é a aula sobre modos de falha, né? Eu espero que vocês tenham compreendido bem a importância de se considerar um estudo de modos de falha para projetos de componentes mecânicos. Na próxima aula, nós vamos começar a falar mais sobre fadiga. Vamos entender um pouquinho do histórico dos estudos de falhas por fadiga, para compreender um pouco mais sobre as motivações e também a importância de se estudar fadiga, de se considerar fadiga nos projetos. Então, gente, até breve. Espero vocês na aula 2 do módulo 1 do curso de fadiga, tá? Muito obrigada pela atenção e até lá.